De volta com mais esportes, informações do Campeonato Cearense. Ontem o Ceará venceu o Tiradentes por 1-0 e praticamente garantiu a vaga nas semifinais. O Ceará foi o campeão do primeiro turno. Ontem teve ainda Horizonte 2 e Itapipoca 1. Campeonato Potiguar. Ontem o ABC ficou no 1-1 com Santa Cruz e não conseguiu dar o troco no adversário, que derrotou na final do primeiro turno. Com o empate, o ABC perdeu 100% de aproveitamento no retorno, mas segue líder do campeonato. Vamos acompanhar os gols da Copa do Brasil e o professor Daniel, que está aqui conosco, daqui a pouco a opinião dele, disse que o Avaí iria surpreender o Botafogo, e aconteceu mesmo. Santo André e Palmeiras. Kleber abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Palmeiras 1-0. No segundo tempo, o Gladiador voltou a marcar, 2-0. Anderson ainda descontou para o Santo André. Final, Santo André 1, Palmeiras 2. Náutico e Vasco. No Estádio dos Aflitos, Dedé, de cabeça, abriu o placar para os cruzmaltinos, 1-0. No início do segundo tempo, Alexandro fez mais um, 2-0. E o garoto Bernardo, o novo xodó da torcida do Vasco, de falta fez o terceiro. Final, Náutico 0, Vasco 3. No Engenhão, Botafogo e Avaí, mas foram os visitantes que saíram na frente. William recebeu na cara do gol e fez 1-0. Aos 22, Marquinhos Gabriel fez boa jogada e tocou para Rafael Coelho, que de cabeça ampliou. Avaí 2-0. Logo depois, Caio tocou para Herrera diminuir, 2-1. O empate do Bota veio de uma falha da defesa do Santo André. Bruno tentou atrasar de cabeça para Renan e não viu que o goleiro estava adiantado. Louco Abreu aproveitou e deixou tudo igual. Final, Botafogo 2, Avaí também 2. Muito bem, Botafogo e Avaí, o professor Daniel já havia dito que isso iria acontecer. Agora partiu o seu coração essa falha do zagueiro aí, impressionante. Boa tarde, professor. Boa tarde, gente boa do Brasil. Desculpa aí o atraso, foi o trânsito que me pegou aí, mas tudo bem. Estamos aqui, realmente fui surpreendido com aquela falha, né, do goleiro, do zagueiro, né, que atrasou indevidamente lá pro goleiro do Avaí e acabou possibilitando o gol. O senhor chegou atrasado por tristeza, professor? Foi, na verdade, o Avaí estava ganhando o jogo, jogando bem, né, aproveitando bem os contra-ataques ali, não deveria ter cedido, apesar de ser lá no campo do Botafogo, não deveria ter cedido o empate. Mas, de qualquer modo, foi um resultado excelente. Dois gols na casa do adversário na Copa do Brasil, muito importante, que os gols fora valem muito, né? Me surpreendeu aí o excelente desempenho do Vasco. Na verdade, não foi excelente desempenho do Vasco. O Vasco eu já esperava que ele tivesse um excelente desempenho. A minha surpresa foi o Náutico não oferecer resistência nenhuma. E a outra surpresa foi o Atlético Paranaense empatar com o Bahia. Eu esperava que o Atlético Paranaense ganhasse do Bahia. O Bahia, apesar do jogo ser lá em Salvador, mas o Bahia conseguiu, apesar de todos os problemas que está enfrentando ultimamente, conseguiu ainda o empate. Bahia que contratou o técnico René Simões, que há pouco tempo estava no Atlético Clube Goianiense. Agora, Daniel, impressionante o que o Vasco jogou nos aflitos diante do Náutico. Foi a melhor partida do Vasco no ano, o Vasco voando, Daniel Santana. O Vasco melhora muito depois da chegada do Ricardo Gomes, né? Começa a mostrar ali, pelo menos, alguns jogadores em boa fase, como é o caso do Alexandre, que chegou, do Bernardo, que é um menino, um garoto, que foi revelado no Cruzeiro, passou pelo Goiás o ano passado, naquela trajetória em que o Goiás caiu para a Série B, não foi bem, e esse ano começa a mostrar o futebol que a gente imaginava que ele tinha lá atrás no Cruzeiro, começa a mostrar no Vasco. Esse time Éder do Luiz. Vasco é do Barcelona, não é? Não é esse não. Com quem jogou ontem, olha que dá um jogo duro, hein? O time do Vasco, eu acho que ainda, assim como a maioria dos times cariocas, o Flamengo, o Botafogo, não foram testados à altura de se dizer, né, é um grande time, vai brigar na ponta no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Porque o futebol carioca, o Campeonato Carioca está num nível muito baixo. E para mim, a Copa do Brasil até agora não apresentou
grandes dificuldades para os times cariocas. Então, eu imagino que essa boa fase do Vasco, com esse domínio do Flamengo, ainda é ilusório. Mas se a gente for considerar que o Vasco correu o risco de ser rebaixado, se a gente fosse levar em consideração no primeiro turno do Campeonato Carioca, também ninguém oferecia resistência no primeiro turno do Campeonato Carioca. Então, se a gente comparar a trajetória do Vasco, jogou muito mesmo ontem e foi a melhor partida até agora. O Daniel tá pegando no pé do futebol carioca, mas qual estadual que é forte hoje em dia? Qual estadual que serve de parâmetro para alguma coisa? Então, realmente, os estaduais, eles hoje não servem de parâmetro para o Campeonato Brasileiro. Isso é uma questão óbvia, afinal de contas, lá estão os melhores dos estaduais. Mas tem campeonatos, como o Campeonato Paulista, que é um campeonato muito mais forte tecnicamente. Esse ano não. Esse ano também. Não. Muito mais encorpado, com times que dão trabalho. Você pega uma Ponte Preta, que está entre os 8 do Campeonato Paulista, foi eliminado pelo Goiás Rafael, no primeiro jogo. Rafael, se tem um estadual, que serve de referência para o brasileiro, é o Carioca. Porque, afinal de contas, nós temos lá hoje 2 ex-campeões brasileiros. Os dois últimos campeões brasileiros. E você pode ver, por exemplo, que o Fluminense, que é o último campeão brasileiro e atua no Campeonato Carioca, está aí sendo desclassificado da Taça Libertadores da América. Mas ganhar dos aflitos de 3-0, ganhar lá nos aflitos do Náutico de 3-0, eu acho que a gente tem que valorizar sim essa vitória do Vasco, porque jogou bem. Tudo bem, o Náutico não ofereceu tanta resistência, mas a gente não pode falar que foi o Náutico que não ofereceu resistência. O Vasco jogou e convenceu como não havia fazendo nos últimos tempos. Uma nota do Campeonato Matogrossense. Na partida de volta pelas semifinais, União Rondonópolis e Cuiabá empataram em 2-2 e o Cuiabá está classificado para as finais. Hoje, o Vila Aurora e o Barra do Garças se enfrentam na disputa pela outra vaga. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. A goleada do Cruzeiro. E hoje tem Santos e Grêmio em campo.